Oi pessoal, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje é um tapetinho em zigue-zague. Ele é bem fácil de fazer. Se você tiver fio sobrando e não sabe o que fazer, você pode fazer esse modelinho de tapete, ok? A cada carreira você pode mudar a cor. Você pode fazer ele maior, como se fosse uma passadeira. Eu trouxe a versão dele como tapetinho, ok? Ele ficou com 60 centímetros de comprimento por 40 de largura. E eu utilizei ao total, para fazer essa peça, 300 gramas de barbante fio 6. Eu utilizei 70 gramas da cor rosa e 230 gramas da cor azul. Então, se você gostou dessa peça, não esqueça de deixar o seu gostei embaixo, compartilhe o vídeo com os seus amigos, para o canal crescer cada dia mais. E se você fizer essa peça, não esqueça de me marcar lá no Instagram ou no Facebook, tá bom? Então, vamos lá para a videoaula. Para o nosso trabalho de hoje, eu vou usar essas duas cores. Também vou precisar de uma agulha 3,5 e uma tesoura para os arremates. Vamos começar fazendo um total de 78 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou completar as minhas 78 e já venho. Agora eu vou contar voltando 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou prender um ponto alto. Venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. Fiquei com 4 pontos altos. Trabalho mais 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Fiquei aqui, então, com 7 pontos altos. Agora, no ponto à frente, eu vou fazer 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Então, eu fiquei aqui com 9 pontos altos. Trabalho 2 correntes, pulo um ponto de base, no próximo, eu vou trabalhar um aumento. 2 pontos altos no mesmo espacinho. E sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base, até completar os 8 pontos altos. Eu já tenho 4, vou seguir fazendo o meu e já venho. Fiquei aqui com os 8 pontos altos, eu laço, pulo 2 pontos de base e a partir do próximo vou repetir os 8 pontos altos. Fazendo 6 pontos altos, um para cada ponto de base. E no 7º ponto, eu trabalho um aumento, 2 pontos altos no mesmo espacinho. Completei aqui os 8 pontos altos, eu trabalho 2 correntes, pulo um ponto de base, no próximo trabalho um aumento, 2 pontos altos no mesmo espacinho, vou repetir os 8 pontos altos. E agora, eu vou seguir fazendo 6 pontos altos, um para cada ponto de base, até completarmos os 8 pontos altos. Completei os 8 pontos altos, eu laço sem nenhuma correntinha, pulo 2 pontos de base e vou repetir os 8 pontos altos. Fazendo 6 pontos altos, um para cada ponto de base. E no 7º ponto, eu trabalho um aumento, 2 pontos altos no mesmo espacinho, ficando com os 8 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo trabalho um aumento, 2 pontos altos no mesmo espacinho.
E sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base, até completarmos os 8 pontos altos. Feitos os 8 pontos altos, eu laço, pulo 2 pontos de base e a partir do próximo vou repetir os 8 pontos altos, com o padrão que orientei. Fazendo 6 pontos altos, um para cada ponto de base. E no 7º ponto, eu trabalho um aumento, 2 pontos altos no mesmo espacinho. Fiz os 8 pontos altos, trabalho 2 correntinhas. Pulo um ponto de base, no próximo trabalho um aumento, 2 pontos altos no mesmo espacinho. E agora, eu vou trabalhar um total de 9 pontos altos. Já tenho 2, sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base até completar os 9. Chegando no final, vou fazer o último ponto, a primeira correntinha que iniciamos. Fiquei, então, aqui com a nossa primeira carreira. Ficamos com 9 pontos altos no fim e no começo, ok? No restante dos grupinhos, eu fiquei apenas com 8 pontos altos. Então, para darmos início à segunda volta, vamos subir 3 correntes. Viro minha peça. Laço. Pulo os 2 primeiros pontos de base. A partir do próximo, eu vou trabalhar um total de 6 pontos altos, fazendo ponto alto para cada ponto de base. Fiz os 6 pontos altos, eu venho aqui no intervalinho de 2 correntes e vou trabalhar 2 pontos altos. Fiquei aqui, então, com 8 pontos altos. Faço 2 correntinhas, venho no mesmo ponto e vou trabalhar mais 2 pontos altos. E sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base até completar os 8 pontos altos. Eu já tenho 3, contando com os 2 que eu fiz aqui no intervalo de 2 correntes. Eu sigo fazendo o meu e já venho. Completei aqui os 8 pontos altos, eu laço, pulo os 2 últimos pontos e os 2 primeiros. No próximo ponto, eu vou trabalhar os 8 pontos altos. Então, aqui, eu pulei 4 pontos de base, ok? Vou trabalhar aqui um total de 6 pontos altos, um para cada ponto de base. Chegando no intervalinho de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos. Ficando aqui, então, com os 8 pontos altos. Trabalho 2 correntes e vou trabalhar os 8 pontos altos. Aqui no intervalinho de 2 correntes, faço 2 pontos altos e sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base. Completei os 8 pontos altos, eu laço, pulo os 4 pontos de base, venho no próximo e vou repetir os 8 pontos altos, fazendo os 6 primeiros pontos, um para cada ponto de base. Chegando no intervalinho de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos, completando aqui os 8 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas e vou repetir os 8 pontos altos, fazendo 2 pontos altos aqui no intervalo de 2 correntes e sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base. Completei os 8 pontos altos, eu laço, pulo os 4 pontos de base, a partir do 5º eu vou repetir os 8 pontos altos, igual o padrão que orientei. Fiz aqui 6 pontos altos, chegando no intervalo de 2 correntes, trabalho 2 pontos altos. Ficando aqui, então, com os 8 pontos altos.
2 correntes. No intervalo de 2 correntes, eu trabalho mais 2 pontos altos. E sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base, até completar os 8 pontos altos. Feitos os 8 pontos altos, eu laço, pulo os 2 últimos pontos, venho na terceira correntinha que iniciamos e vou trabalhar um ponto alto. Então, assim, eu finalizei a minha segunda volta. Para darmos início à terceira volta, vamos subir 3 correntes, virar o nosso trabalho, laço, pulo os 2 primeiros pontos, a partir do próximo vou trabalhar 6 pontos altos, um para cada ponto de base. Completei os 6 pontos altos, cheguei no intervalinho de 2 correntes, trabalho mais 2 pontos altos. Ficando aqui, então, com os 8 pontos altos, ok? Igual fizemos na carreira anterior. Trabalho 2 correntes, volto no mesmo espacinho, trabalho mais 2 pontos altos. E sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base, até completar os 8 pontos altos, contando com os 2 pontos que eu fiz aqui no intervalo de 2 correntes. Completei os 8 pontos altos, eu laço, pulo os 4 pontos de base, a partir do quinto, eu vou repetir os 8 pontos altos. Então, pessoal, esse será o padrão do nosso tapete, ok? Sempre vamos fazer igual fizemos aqui nessas carreiras, ok? Vamos começar pulando aqui 2 pontos de base, trabalhar 6 pontos altos. No intervalo de 2 correntes, trabalho mais 2 pontos altos, completando os 8 pontos altos. Trabalho 2 correntes e vou repetir os 8 pontos altos. No intervalinho de 2 correntes, eu trabalho o aumento, ok? Aqui, sem nenhuma corrente, para darmos início ao próximo bloquinho, eu vou pular 4 pontos de base. Trabalho os 8 pontos altos com os aumentos igual eu ensinei, 2 correntes, trabalho os 8 pontos altos igual eu ensinei, pulo os 4 pontos de base e vou repetir os 8 pontos altos, 2 correntes, 8 pontos altos. Pulo 4 pontos de base, repito os 8 pontos altos, 2 correntes, 8 pontos altos. E no final, faço um ponto alto na terceira correntinha que iniciamos, ok? Na próxima carreira, subo 3 correntes, viro meu trabalho e repito tudo de novo, ok? A próxima carreira, a mesma coisa. Eu vou trabalhar aqui um total de 7 carreiras. Eu já tenho 3, vou trabalhar mais 4 e já venho para a gente fazer a troca da cor. Fiz as 7 carreiras igual ao padrão que orientei, ok? Agora eu vou trocar a minha cor. Se você quiser fazer ele só de uma cor, é só você continuar repetindo esse processo ao trabalho todo. Eu só vou ensinar vocês como fazer a troca de cor, mas o padrão será o mesmo até o fim do tapete, tá bom? É um trabalho muito fácil de fazer, é só repetição, ok? Então, eu cheguei aqui na 7ª volta, com o padrão que eu orientei. Fechei meu ponto alto na terceira correntinha, faço uma corrente e posso cortar o meu fio. Agora, eu fechei aqui. Eu venho aqui desse lado mesmo, na terceira correntinha, e vou prender a minha outra cor. Subo 3 correntinhas, laço, pulo os 2 primeiros pontos, a partir do próximo eu vou trabalhar 6 pontos altos, um para cada ponto de base.
igual o padrão que fizemos nas outras carreiras. Chegando no intervalo de 2 correntes, trabalho 2 pontos altos, completando então os 8 pontos altos. Faço 2 correntes e vou repetir os 8 pontos altos. No intervalinho de 2 correntes, trabalho os 2 pontos altos e sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base até completar os 8 pontos altos. Fiz os 8 pontos altos, eu pulo 4 pontos de base, sem nenhuma correntinha de separação, e vou continuar repetindo esse padrão por mais 2 carreiras, ok? Eu já tenho a primeira, vou fazer mais 2, e no total eu vou ficar com 3. Finalizando a terceira carreira, eu vou voltar a trabalhar esse grupinho com a cor azul, ok? Fazendo as 7 carreiras nessa cor, tá bom? Depois eu volto a fazer mais 3 carreiras na cor rosa, depois eu volto a fazer 7 carreiras na cor azul. Eu vou trabalhar 4 vezes na cor azul e 3 vezes na cor rosa, ok? E você pode intercalar, fazer uma carreira na rosa, na próximas 3 carreiras você pode fazer outra cor. Eu vou completar o meu, então, com esse padrão e já venho. Completei aqui, então, com o padrão que orientei. Fiquei com 4 partes azuis e 3 partes na cor rosa. E você pode continuar fazendo esse padrão até o tamanho que você desejar. Então, eu terminei aqui minha 7ª carreira na cor azul. Agora, vamos dar início ao bico do nosso trabalho. Eu venho aqui nesse ponto, nesse espacinho, e vou trabalhar um ponto baixo. Subo 2 correntes, volto na base do ponto baixo, nas 2 laçadinhas, e vou trabalhar um ponto baixo. Fiquei com o picô. Eu volto no espacinho e trabalho um ponto baixo. Então, eu fiquei com o picôzinho. Venho ao ponto à frente, no intervalinho à frente, trabalho um ponto baixo, subo 2 correntes, volto na base do ponto baixo, pegando 2 laçadinhas, e vou trabalhar um picô, fazendo ponto baixo. Volto aqui no intervalinho e trabalho mais um ponto baixo. Então, eu fiquei com 2 picôs. Venho ao espacinho à frente e vou trabalhar o picô. Faço um ponto baixo, subo 2 correntes, volto na base do ponto baixo e trabalho um ponto baixo. Venho no mesmo intervalinho e prendo um ponto baixo. Fiquei com o terceiro picô. Venho no próximo ponto, no próximo espacinho, e vou repetir esse padrão. Então, esse será o padrão do nosso bico, ok? Vamos fazer um ponto baixo, subir 2 correntes, trabalhar um picô e fazer um ponto baixo no mesmo espacinho. Venho no próximo espacinho, no próximo intervalo, e vou repetir esse padrão até chegar aqui no final do nosso trabalho, ok? E já venho. Completei aqui com o padrão que orientei, fiz aqui o meu último no picô. Agora, eu venho aqui nesses 9 pontos altos, no primeiro ponto, e vou fechar um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e posso cortar o meu fio. Então, assim ficou a minha parte reta, ok? Então, agora, eu vou virar o meu trabalho do outro lado e vou trabalhar os picôs aqui deste lado, ok? Então, eu venho aqui, eu pulo esses 9 pontos altos, eu venho no primeiro espacinho e vou prender o meu fio. Busco meu fio, faço uma correntinha, trabalho um ponto baixo,
subo 2 correntes, volto aqui na base do ponto baixo e vou trabalhar um picô. Faço um ponto baixo. Volto no mesmo espacinho e trabalho mais um ponto baixo. Fiquei com o picô. Venho no ponto à frente, trabalho um ponto baixo, subo 2 correntes, volto na base e vou trabalhar um picô. Venho no mesmo intervalinho e faço um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com 2 picôs. Venho no espacinho a seguir e vou repetir esse padrão igual fizemos na outra parte reta, ok? Vou seguir fazendo até chegar aqui no final e já venho. Completei aqui, então, com o padrão que eu orientei. Chegando no final, fiz meu último picô. Eu venho aqui nesses 8 pontos altos, aqui no primeiro, e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e posso cortar o meu fio. Então, assim ficou o nosso bico, o nosso trabalho. Agora, vamos arrematar todos esses fiozinhos que estão sobrando, ok? Então, eu viro meu trabalho ao avesso. Eu vou mostrar um exemplo aqui nesse daqui, tá bom? E depois você vai fazer com todos os fiozinhos que estão sobrando. Então, eu pego uma laçadinha, busco o meu fio, divido o meu fio ao meio, dou um nozinho, dou mais um nozinho e continuo escondendo. Pego uma laçadinha, busco meu fio para trás, busco outra laçadinha, trago meu fio para trás e vou intercalando com os nozinhos, ok? Vou fazer isso com todos os meus fiozinhos que estão sobrando e já venho. Então, assim eu finalizei o meu trabalho. Olha que lindo que ele ficou. Fica bem certinho. E aqui eu fiz o tapetinho menor, ok? Ele é muito fácil de fazer e você pode fazer o joguinho. Você pode fazer a passadeira, um outro tapete intermediário e o menorzinho igual esse que eu fiz, tá bom? Vai ficar super lindo. Então, se você gostou dessa peça, não esqueça de deixar o seu gostei aí embaixo, compartilhe essa videoaula com seus amigos para ajudar o canal a crescer cada dia mais. E se você fizer essa linda peça, não esqueça de me marcar lá no Instagram ou no Facebook, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!